imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre pontos importantes do nosso decreto 38.295, aí sobre o sistema penitenciário do estado de Alagoas. Nós estamos aqui falando sobre um órgão muito importante do sistema penitenciário do estado de Alagoas, que é aqui o Conselho Disciplinar. Esse Conselho Disciplinar, ele é muito importante de verdade. E quem é que compõe esse Conselho Disciplinar? Nós temos aqui que ele é formado pelo diretor-geral do estabelecimento e também por mais quatro secretários. 4 secretários. E esses secretários, eles são aqui, da área jurídica, 2 da área de assistência social, número 3, da área de saúde, número 4, da área de segurança e da área psicológica, da saúde psicológica. Então, jurídica, assistência, temos segurança e temos área psicológica. Além deles, nós temos também o quê? Os suplentes. Nós temos suplentes. E é interessante que esses membros, eles são designados por meio de portaria do diretor-geral. Sempre em janeiro de cada ano. Nós temos aqui que a decisão que esse conselho disciplinar, ele vai decidir sobre o quê? Sobre a aplicação de faltas graves e também sobre a aplicação de quê? Do isolamento. Isolamento que vocês sabem muito bem que pode ser na própria cela ou em local apropriado, perfeito? Nós temos aqui que as decisões desse conselho disciplinar, como em diversos outros órgãos colegiados, é uma decisão que vai se pautar aqui na decisão da maioria dos membros. Perfeito? Tranquilo? Agora nós vamos para esse lado aqui. Nós temos aqui a classificação da conduta. Classificação da conduta. Essa classificação da conduta, vocês têm que observar o seguinte, que no nosso ato normativo, nós temos a classificação de condutas do preso em regime fechado e também temos a classificação para os presos em regime semiaberto. Nós temos, para ambos os lados, nós temos ótima, nós temos boa, nós temos regular e nós temos a classificação também má conduta, perfeito? E aí nós temos o seguinte aqui em relação aos presos que estão em regime fechado, deixa eu vir para esse lado aqui que fica melhor para nós visualizarmos. Nós temos aqueles presos que estão em regime fechado, eles estão aqui na classificação ótima, nós temos que se enquadram na classificação ótima, de ótimo comportamento, aqueles presos que não cometeram, olha só, não cometeram faltas graves e faltas médias no período mínimo de 1 ano. No período mínimo de 1 ano. Então, nós vamos para a data da avaliação e aí, nesse período de 1 ano aqui, ele não cometeu nenhuma falta disciplinar de natureza grave, de natureza média. E segunda classificação, nós temos aqui classificação boa para aquele que não cometeu também, observe aqui, ó, não cometeu falta grave e média no período de 6 meses, a contar daí da avaliação também. Então, muito interessante, tanto a ótima quanto a boa, elas estão relacionadas aqui ao não cometimento de faltas graves e faltas de natureza média. Aí só muda ali o lapso temporal, beleza? Nós vamos para a terceira classificação, que é a classificação aqui, ó, regular. Regular nós temos para aquele que cometer faltas leves no período de 30 dias, nos últimos 30 dias, ou faltas de natureza média nos últimos 3 meses. Muito interessante essa passagem aqui. E por último nós temos a classificação má para aqueles que cometerem faltas de natureza grave e também forem reincidentes em faltas de natureza média durante o período de reabilitação. Beleza? Então, copie esse quadro aí. Esse quadro é muito importante para vocês, pessoal,
muito importante para vocês. E ao lado eu lançarei o que? A classificação da conduta para os presos em regime semiaberto, para nós fazermos um comparativo, beleza? Agora, pessoal, nós temos aqui a classificação da conduta aqui dos presos no regime, esqueci de colocar aqui, tá? Nós temos aqui no regime, com a letra verde, mas acredito que não teremos problema algum, no regime semiaberto. No regime semiaberto. Deixa eu verificar se dá para ver aí. Ok, fica bom pra caramba. Show de bola. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, preste atenção. Se você fizer esse quadro aqui bisurado, dessa forma lá na hora da sua prova, se você tiver essa ideia aqui em mente, essa fotografia, essa memória fotográfica aí, você não errará essa questão aqui a respeito da classificação de conduta. Olha só, nós temos aqui o seguinte, se você observar, olha para esse lado aqui do regime fechado. Você observa que na ótima e na classificação boa, nós temos 1 ano, nós temos 6 meses, beleza? E nós temos aqui também, na classificação regular, nós temos 30 dias. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer, olha só, nós temos aqui, se a gente organizar dessa forma, ó, não cometer, por exemplo, aqui na boa, não cometer grave, a gradação, grave, média, aí quando a gente for passar para escrever regular, a gente já escreve aqui na leve. Então, grave, média e leve. Beleza. Se a gente fizer dessa forma, dá para organizar bem direitinho. Olha só. Por quê? Porque tem uma lógica aqui quando eu passo para esse lado. Vamos esquecer o prazo de 1 ano. Beleza. E agora vamos considerar lá no semiaberto o primeiro prazo aqui que nós temos, que é o de 6 meses. É o de 6 meses, porque subiu, ó. Subiu. E agora nós temos 30 dias que também subiu, ó. Beleza? A gente subiu 1 ano, esquece 1 ano, tá aqui, ó. Esqueceu esse 1 ano e já vai, ó. Coloca o 6 aqui em cima, beleza? E coloca o 30 dias aqui como segundo. Ok, ó? Então é como se a gente tivesse esquecido isso aqui e tivesse começado a tabela daquele lado aqui, ó. Ok? Show de bola? E aí a mesma ideia. Tanto no regime fechado quanto no regime semiaberto, ótima e boa, o preso não cometeu faltas de, aqui, faltas de natureza grave ou média, e aqui, de qualquer natureza. O preso não cometeu faltas de qualquer natureza. Beleza? É uma pequena diferençazinha que nós temos aqui. Aqui é grave e média, aqui é de qualquer natureza, segundo o texto. Nós temos agora igualzinho, ó, igualzinho, regular e má. Nós temos igualzinho, ó, regular aqui para o fechado, cometer leve e média, né? Aí temos um prazo, lá não temos prazo, certo? E aqui, ó, má, cometer grave e reincidente em média, aqui também da mesma forma. Beleza? Então, se a gente fechar os olhos, fecha os olhos aí e vamos comigo aqui, bem devagar. Vamos focar primeiro nesse lado aqui, ó, nesse lado do fechado. Nós temos aí fechado, pessoal. Nós temos, fecha os olhos de verdade aí e deixa eu comandar aqui com minha voz. Nós temos o seguinte, classificação da conduta. Ótima, regime fechado. Ótima. Nós temos aí para aquele que não cometeu faltas de natureza. 2, né? Falta de natureza grave, falta de natureza média. Qual o período? Período mínimo de 1 ano. Conduta boa, classificação boa. Nós temos para aqueles que não cometeram faltas disciplinares de natureza grave e média, certo? No período mínimo de 6 meses. Classificação de conduta regular para aquele que cometeu falta disciplinar leve nos últimos 30 dias ou falta de natureza média nos últimos 3 meses. E conduta má nós temos para aquele que cometeu falta de natureza grave ou média reincidente durante o período de reabilitação. Beleza? Somente ouçam a minha voz, ok? Agora vamos para as faltas de natureza, ou melhor, vamos para a classificação no semiaberto. Feche os olhos novamente, agora vamos focar na tabela do meu lado direito aqui. Nós temos, em relação ao regime semiaberto, na ótima, nós temos que ele não cometeu qualquer falta disciplinar no período de 6 meses. Lembra
daquela junção das tabelas ali, né? Esquece um ano, o ano sobe e a gente sobe também os 6 meses e aí considera 6 meses aqui como sendo o primeiro prazo aqui da ótima. Boa, nós temos boa quando ele não cometeu infrações disciplinares no período de quantos dias? De 30 dias. Regular, quando ele cometeu, agora vamos para o cometimento de faltas de natureza leve e média. Tem prazo? Não tem prazo. E má, aquele que cometeu faltas de natureza grave e média reincidente, ok? Então temos aí as classificações de conduta para vocês, ok? Agora vamos falar sobre os períodos de reabilitação. Em relação ao período de reabilitação, pessoal, então nós temos um período de reabilitação para aqueles presos que cometerem faltas disciplinares, perfeito. Nós temos aqui uma divisão, nós temos aqui o período de reabilitação para o regime fechado e para o regime semi-aberto, bem tranquilinho em memória fotográfica sendo treinada. Nós temos ali para aqueles presos que cometeram faltas leves, presos que estão em regime fechado, nós temos aqui um prazo de 30 dias, então 30 dias aí para o período de reabilitação. Se ele cometeu uma falta de natureza média, nós temos aí um período de 90 dias. Então, nós temos aí 90 dias. Agora, vamos dobrar esse prazo. A gente, 180 dias. Não, ele fala 6 meses, né? Então, vamos observar aí 6 meses. É interessante que o G aqui de grave parece com 6. Então, vamos fazer fortalecer essa fotografia em nossa cabeça, beleza? Nós temos aqui em regime semiaberto, nós temos 15 dias para faltas de natureza leve e 30 dias para faltas de natureza média. E a falta grave, professor? E a falta grave? Nós temos que, sendo cometida a falta grave, vai haver uma proposta de quê? De regressão. Uma proposta de regressão. Que proposta de regressão é essa, professor? O Conselho Disciplinar proporá aos juízes da execução penal que exista aqui essa regressão, que seja aplicada a regressão de regime, seja determinada essa regressão. Vocês sabem muito bem, estudando a lei de execução penal, que o juiz de execução penal é aquele que determina a regressão, a promoção, ou melhor, a progressão, beleza? Progressão e regressão de regime, ok? E é interessante, mais uma vez, que os períodos de reabilitação, deixa eu afastar aqui um pouquinho, tá? Uma observação bem interessante é o seguinte, que e se duas faltas, uma de natureza leve ou de natureza média, forem aplicadas? Será que esses períodos de reabilitação, eles são cumulativos? Não são. Nós consideraremos o quê? O período de reabilitação da falta mais grave, beleza? Show de bola? Não são cumulativos, não. Nós consideraremos o mais grave. Leve e média, consideraremos o período de reabilitação da falta média, ok? Então, feche os olhos mais uma vez para nós aí nos concentrarmos nessa memória fotográfica. Reabilitação para fechado, faltas leves, 30 dias, faltas médias, 90 dias, faltas graves, 6 meses. Reabilitação para o semiaberto, faltas leves, 15 dias, faltas médias, 30 dias e faltas graves nós temos aí proposta de regressão de regime, ok? Então, ficamos com mais esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Futuros policiais do estado de Alagoas, policiais penais, vamos que vamos para cima dessa prova, vamos arrebentar essa prova. Se vocês tiverem gostado, curtam, comentem e compartilhem. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.